Momento Palavra de Esperança com o pastor Gideão Ribeiro. Capítulo 17, versículo 15 e versículo 16 de 1 Reis. Se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, você pode acompanhar conosco. Vou fazer a leitura na Bíblia linguagem de hoje. Então, a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro ou na botija. Vou repetir o mesmo texto. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite na botija. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nessa noite nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Estamos aqui fazendo a leitura de um texto bem conhecido dos irmãos. Nós colocamos um tema aí, não sei se vocês observaram aí na descrição, as bênçãos da obediência. As bênçãos da obediência. Quando nós falamos de obediência, nós falamos de uma coisa que nem sempre é fácil, né? Às vezes tem pessoas que sentem muita dificuldade em obedecer, mas é importante obedecer. Como diz a palavra do Senhor, nos diz através do profeta Samuel, no capítulo 15, versículo 22, que é melhor obedecer que sacrificar. É melhor obedecer que sacrificar. Bem no começo do versículo do capítulo 15, versículo 22 de 1 Samuel, diz: porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. É muito bom obedecer a palavra do nosso Senhor. Aqui nós observamos aqui o exemplo que nós acabamos de ler de 1 Reis, capítulo 17, versículo 15, um exemplo prático de obediência. Obediência. É muito difícil quando você trabalha com pessoas desobedientes. Graças a Deus nós estamos aqui, nós trabalhamos com um rebanho de pessoas maravilhosas, pessoas obedientes, que têm prazer em obedecer a palavra do Senhor, tem prazer de obedecer a palavra dos seus líderes, do seu pastor, do seu dirigente. E é muito bom quando nós estamos debaixo de obediência. Amados, nós observamos aqui na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo que aqui no versículo 8, para a gente entender melhor o que nós estamos falando hoje, a partir do versículo 8, nós encontramos assim: então o Senhor Deus disse a Elias: apronta-te e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Nós observamos aqui já Elias obedecendo a palavra do Senhor. Então Elias, prontamente obedecendo a palavra de Deus, foi até aquele local. Então Elias foi para Sarepta
quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Quando ele encontrou aquela viúva, ele não tinha nenhuma dúvida que era a pessoa a qual Deus tinha preparado para providenciar comida, alimento para ele. Nós observamos aqui no versículo 10, o restante, a parte B, Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Versículo 11, quando ela ia indo buscar água, ele chamou e disse: traga pão também, por favor. Interessante que Elias estava pedindo ali pão e água para uma pessoa que estava passando dificuldade, pessoa que estava vivendo em uma situação difícil. Alguém lendo esse texto, talvez poderia não se identificar com o comportamento dessa viúva. Poderia muito bem dizer: se fosse eu não faria tal coisa. Como é se eu estou passando necessidade, se eu estou faltando na minha casa, falta pão, falta azeite, falta água, como eu poderia compartilhar para alguém que eu nem sequer tenho intimidade? Eu vou entregar algo para alguém que está me pedindo? Não, primeiro os de casa. Mas interessante que aquela mulher, ela também estava debaixo de obediência. Observe que quando Deus ordenou Elias para ir até a casa daquela viúva, o próprio Deus falou para Elias: olha, vá que eu já dei ordem. Lá terá uma viúva que irá trazer alimento para você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós encontrando aqui o versículo 12, que me chama muita atenção, versículo 12, que diz o seguinte: porém ela respondeu: juro pelo Senhor, seu Deus vivo, o Senhor, não tenho mais pão, só tenho um pouquinho ou um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite em um jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau ou de graveto para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho. Vamos comer, depois morreremos de fome. Interessante que aquela mulher, ela mesmo sabendo que estava passando necessidade, que não tinha mais nada, mas ela não desistiu de lutar. Pastor, eu não entendi nada. Veja bem, ela já sabia que tudo que ela tinha era um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Ela sabia que aquela alimentação não era suficiente. A prova que ela sabia, que ela disse que nós vamos comer e depois nós morreremos de fome, não tem mais nada. Mas enquanto ela tinha alguma coisa para fazer, ela fez, ela lutou. Eu quero abrir um parênteses aqui neste momento. Eu não sei a quantidade, o que você tem, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus também trabalha através de coisas pequenas, através de coisas poucas. Nós observamos aqui que aquela mulher estava pronta para se alimentar e estava já praticamente pronta para morrer. Ela disse: nós vamos alimentar e vamos morrer. Agora nós observamos aqui, é o profeta dizendo: não, para aí. Olha o que diz aqui o versículo. Ele diz o seguinte, no versículo 13: não se preocupe, disse Elias, vá preparar sua comida, mas primeiro faça um pão, ou faça um pouquinho, um pãozinho, com a farinha que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e o seu filho. Traga um pouquinho para mim. Depois você traga para o seu filho. É muito interessante esse texto.
Talvez se fosse eu ou se fosse você, sabendo que era a última coisa que eu tinha, era o último recurso que eu tinha, era o resto de farinha que ainda sobrava, era o resto de azeite que ainda sobrava. De repente chega um homem dizendo: olha, tu não vai morrer, você precisa crer, você precisa, olha, antes de você preparar para você e seu filho, prepare para mim. É preciso ter muita fé, muita obediência para fazer o que Elias mandou aquela mulher fazer. Observamos como Deus trabalha quando existe obediência, as bênçãos da obediência. Ela poderia muito bem dizer: moço, eu não posso fazer, é tudo o que eu tenho, mas não. Ela creu na palavra do profeta. Ela acreditou que aquela palavra poderia sim trazer algo maravilhoso para a sua vida. Observe aqui o texto que ele disse: não, tu não vais morrer. Você não vai morrer. Eu sei que você tem pouco, eu sei que você está desistindo, eu sei que você olha, não vê de onde vai sair, mas você não vai morrer. Nessa noite, eu quero te dizer, em nome de Jesus, receba esta palavra profética. Você está olhando para um lado, olhando para o outro lado, não está encontrando saída. Quem sabe você já está apanhando seus últimos gravetos para dizer: eu só tenho esse resto de dias, eu só tenho esse pouquinho e vou comer, mas eu não vou conseguir resistir essa situação, essa dificuldade, porque eu não vejo outra saída. Mas eu quero te dizer aqui nessa noite, como profeta do Senhor, quando você não tem saída, Deus vai abrir uma porta para a tua família, para a tua vida. Interessante que a saída vem justamente de onde a gente menos espera. Como é que alguém vem pedir comida para uma pessoa que não tem comida, nem para ela mesma, nem para o seu filho? Sabe o que significa isso? É Deus provando a sua fé. Às vezes alguém diz assim: eu não posso ser fiel para com meu Deus porque as coisas estão difíceis, a luta está grande. Se eu exercer a minha fidelidade para com Deus, assim como diz lá o profeta Malaquias, pode faltar. Mas justamente o que a palavra do Senhor diz, que aquele que é infiel no pouco, também é infiel no muito. Mas observa que aquela mulher, ela tinha um pouco, mas o pouco que ela tinha, ela colocou ali à disposição do homem de Deus. Isso aqui é um ato de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aí as pessoas olham para você e dizem: mas você é maluco, você vai contribuir na obra do Senhor, Tem muita gente que não entende. Você vai entregar uma oferta lá naquela igreja que tem um monte de crente, pessoas até melhor de condição que você vai ser fiel a Deus. Isso é o inimigo falando. Sabe por quê? Porque se você deixar de exercer a tua fidelidade para com Deus, as portas se fecharão. Eu não estou aqui pregando aqui a teologia da prosperidade, mas diante desta palavra nós estamos falando aqui sim dos milagres, das bênçãos, da obediência. Eu quero contar um rápido testemunho aqui, já que nós estamos falando de um assunto bem parecido, um assunto bem interessante. Alguns anos eu estava, uns anos aqui atrás, eu não sei se essa irmã está me assistindo, ela é daqui da cidade de Monção. Estava fazendo uma campanha, estava fazendo uma reforma na igreja, aumentando a congregação, e a igreja tinha um compromisso muito alto, financeiro, e precisava cumprir este compromisso. E eu fazendo campanha: irmãos, vamos lá, vamos nos ajudar, vamos contribuir, fazendo aquela campanha que todo pastor faz, quando está diante de uma construção, de um desafio, pagando alguma coisa. E a gente estava lá fazendo aquela campanha, e de manhãzinha veio uma senhora aqui em casa, na minha casa, ela me procurou. Ela disse: pastor, eu quero dar a minha oferta. Mas tudo bem, irmão. A senhora procura a secretária, vai lá e oferta.
É muito bom, eu louvo a Deus pela sua atitude. Ela disse, não, pastor, é diferente. Eu fiz um voto para com Deus, um compromisso para com Deus. Se Deus abrisse uma porta para mim, tudo que viesse através dessa porta, eu entregaria como oferta aqui na casa do Senhor. Eu daria como uma contribuição e eu vim para fazer isso. Eu fiquei muito admirado. Eu disse, não, irmã, a senhora não pode fazer isso. Qual é o valor? Ela disse, pastor, se eu não me engano, parece-me que era o valor na época de R$2.000. Eu disse, não, irmã, a senhora é necessitada. A senhora mora numa casa bem humilde. A senhora praticamente passa necessidades financeiras. Tem dificuldade com alimentação. A senhora não pode fazer isso, não. Sabe o que a senhora faz? A senhora volta, a senhora quer dar uma oferta generosa, R$50, 100, e vai lá, entrega e faz. Mas não faça isso, não. A senhora precisa. Ela disse, não, eu não aceito essa palavra, pastor. Eu fiz um compromisso com meu Deus e o meu Deus é fiel. Eu vou doar essa quantidade aqui. Aí eu olhei assim, até me assustei. Eu disse, a irmã está com muita mais fé que eu. Eu disse, irmã, a senhora tem certeza que a senhora quer fazer isso? Não faça isso, não. A senhora faça o seguinte, a senhora contribui assim. Ela disse, não, eu fiz um compromisso com Deus e vou fazer, nem que falte tudo. Eu disse, se a senhora fez um compromisso com Deus, a senhora pode fazer que não vai lhe faltar nada. Poucos dias essa irmã chegou aqui em casa dizendo, pastor, o senhor lembra daquele compromisso? O senhor lembra que o senhor estava me dando conselho, com pena de mim, com dó da minha situação, dizendo que não era para eu fazer aquilo, que eu teimei e fiz, porque eu queria obedecer? Pois é, o senhor falou depois que não me faltaria nada, pois não faltou nada não. Deus multiplicou tudo. Hoje, tudo que eu não tinha, eu tenho minha moto, eu tenho minha casa, não falta alimento, não falta nada, porque eu fiz um compromisso e cumpri fielmente para com meu Deus. Eu observei aqui o quanto Deus é maravilhoso para aqueles que são fiéis para com sua palavra. A Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. E aquela mulher, ela fez um voto para com Deus. Ela estava determinada para cumprir fielmente. E Deus abençoou de uma forma poderosa. Para mim foi uma lição de vida. Eu aprendi muito, porque eu estava olhando apenas com os olhos materiais, com os olhos humanos. Mas aquela mulher, ela estava vendo além de mim, do que eu estava podendo ver. E Deus provou a fé daquela mulher. Poucos dias ela veio aqui só para testemunhar a grandeza, as coisas que Deus fez através daquela atitude de fé. Eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite. Permaneça fiel, permaneça de cabis, não fica de cabisbaixo, levante a tua cabeça, marche, ande, sim, obedeça a palavra do Senhor. Ainda que alguém critique, ainda que alguém fale mal de você ou tente rejeitar a tua atitude, permaneça, porque Deus é fiel. Deus sabe cuidar dos seus. Deus levanta até mesmo pessoas que nem de onde você imaginava. Observe que aquela mulher nunca imaginava na vida chegar um profeta na sua casa. E ela olhou e aquele profeta chega pedindo justamente isso. Olha, me dá um pouquinho aí, faz um bolo aí com essa farinha aí, me dá. Ela disse, mas eu não tenho. Disse, não te preocupa, faça que não vai faltar. Em nome de Jesus, não vai faltar. Continue obedecendo a palavra do Senhor, sendo fiel à palavra do Senhor, que Deus, Ele sempre cuidou e sabe cuidar dos seus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós observamos, tem coisa assim que parece que para a gente obedecer é uma coisa tão absurda. Imagina Abraão, já bem idoso, Sara bem idosa, tão idosa que quando ela recebeu a promessa que teria filho, ela sorriu.
e o anjo disse assim para ela: existe alguma coisa difícil para Deus? E de repente, depois de tudo isso, aí, já depois que nasce o menino, aí de repente Deus pede o menino, e Abraão, obedecendo fielmente, vai lá, sobe ali num altar, ali já na direção para sacrificar o menino. Mas observa que Deus providenciou ali um cordeiro. Sabe o que eu aprendo aqui? O mesmo Deus que ordena, o mesmo Deus que manda, o mesmo Deus sabe cuidar de nós. Sabe por quê? Porque um dos nomes de Deus é Jeová Jireh, o Senhor que provê, o Deus da provisão, Deus que provê. Ele sabe as nossas necessidades. Nós observamos aqui também, por exemplo, o exemplo de Moisés. Um homem está lá fugindo numa terra distante, Deus manda voltar lá para o Egito, ali, justamente de onde ele estava fugindo, para resgatar o povo. Tem coisas que Deus manda que a gente não compreende, mas vale a pena cumprir. Deus está falando com pessoas sim nessa noite, Deus está tratando contigo nessa noite, vale a pena cumprir as ordens de Deus. Nós observamos também o exemplo, por exemplo, de Naamã. Agora imagina, Naamã, um homem importante, um soldado, um homem campeão de guerra. Aí de repente ele chega diante de um profeta, e o profeta manda ele voltar lá no rio e mergulhar 7 vezes. Parece assim uma coisa absurda, dizer: eu vou voltar e vou mergulhar. Muitas vezes, o que tem a ver mergulhar com a minha saúde? Tem tanto rio bom, tanto rio melhor que esse rio aí, que esse profeta está mandando. Aí o outro disse: não, mas ele não está mandando ir, vai, obedeça. Tem coisas que estão te pedindo para fazer e você está achando um absurdo, mas vale a pena obedecer. Deus sempre soube cuidar do seu povo. Nós observamos, por exemplo, aquele exemplo daquele cego. Jesus chega lá no capítulo 9 de João, aí vai lá, coloca, cospe no chão, molha ali, faz um barro ali, um lodo, coloca nos olhos daquele cego e manda ele lá lavar os olhos. De repente eu falei: vou fazer o quê? Vou lavar? Mas ele mandou ir, pô, vai. É melhor obedecer, porque existem milagres quando nós estamos debaixo de obediência. Mas também existem maldições quando nós estamos debaixo de desobediência. Pastor, mas eu estou diante de obediência e a situação está tão difícil. Parece que Deus pede coisas difíceis para a gente, não é? É verdade, às vezes Deus pede coisas difíceis para a gente mesmo, né? Por exemplo, Jesus uma certa vez chega para os seus discípulos e diz: olha, vocês, eu vou ficar aqui um pouquinho, vocês pegam esse barco, atravessam aí, vão na frente no barco. E eles obedeceram, eles estavam debaixo de obediência. Jesus mandou ele pegar o barco, eles pegaram o barco. Quando chegaram lá no meio, veio uma grande tempestade, um vento forte, e de repente estava lá aquele vento forte e a situação ficando mais difícil. Pastor, mas a situação estava difícil e os homens estavam diante de obediência. Pois é assim mesmo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci. Eu não sei qual é a dificuldade, o que você está passando. Você está dizendo: não, eu estou sofrendo, mas eu não estou desobedecendo. Como aqueles homens disseram para Jesus, lá no capítulo 9 de João: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Ele disse: não foi ele nem seus pais, mas o que está acontecendo é para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu te digo nessa noite, como profeta do Senhor, Deus será glorificado através da tua vida, através da tua história, se você estiver debaixo de obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos aqui Jesus mandou, os homens foram lá para o barco e tempestade, vento forte lá no barco. Pois é, às vezes quando nós estamos, às vezes não é fácil estar debaixo de obediência. Porque obediência requer sacrifício. Obediência requer esse comportamento. Às vezes
a gente fazer algo que a gente não quer fazer. Quando Elias chegou para aquela mulher e disse: olha, eu sei que você está pegando esses gravetos aí, mas prepara primeiro para mim. Imagina o sacrifício daquela mulher. Diz: aqui dava para fazer um bolo para mim, para o meu filho, mas esse profeta está pedindo primeiro para ele. Se aquela mulher fosse desobediente: não, esse profeta que se vira para lá, e esse bolo é para mim, eu vou fazer aqui, e se ele quiser, talvez aquela mulher teria morrido de fome, porque ela não receberia as bênçãos da obediência. Mas não, ela preferiu, ela escolheu obedecer. Ela: sim, vou fazer, sim, foi lá, preparou tudo direitinho. E nós observamos aqui no capítulo 5, no capítulo 15, no capítulo 17, versículo 15 de 1 Reis, que diz: então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Olha, aquela farinha e aquele azeite que só dava para um bolo, se multiplicou, virou comida para muitos dias. Aquele azeite que só dava para temperar um bolo, já estava ali multiplicando para muitos e muitos dias. Olha que diz aqui o versículo, para muitos dias. Olha o que diz o versículo 16. Como o Senhor tinha prometido por meio do profeta Elias. Eu quero te dizer uma coisa: em nome de Jesus, você não pode desistir. Se você está diante de obediência, se Deus prometeu, Deus não é homem para que minta. Se Deus prometeu, você pode ter certeza que no momento certo Ele irá cumprir. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da tempestade, porque se tiver tempestade, Ele passa por cima. Mas se você estiver diante de obediência, no momento certo Ele acalmará a tempestade, repreenderá tudo que está tirando a tua paz, o teu sossego, porque o Deus que nós servimos é um Deus que tem controle sobre todas as coisas. Se você crê nisso, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. É esse o Deus que nós servimos. Deus prometeu e Deus cumpriu. Não faltou nada para aquela mulher. O versículo 16 diz: como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela nem azeite. Não faltou, porque Deus prometeu. Obedeça, ainda que custe lágrima, ainda que custe sangue, ainda que você seja rejeitado, ainda que virem as costas para você, ainda que você seja criticado, ainda que falte farinha na panela, ainda que as pessoas não entendam, mas obedeça a palavra do Senhor, porque Deus sabe, sempre cuidou e sabe cuidar dos seus. Se tiver alguém que deseja aceitar Jesus como Salvador, quero orar neste momento. Que deseja se reconciliar, eu desejo orar neste momento. Digite aí abaixo: eu quero orar por você. É só digitar aí abaixo: sim, eu quero. Digita aí. Se tiver alguém que crê no poder da oração, que o nosso Deus que nós servimos é um Deus de providência, Jeová Jireh, o Senhor que provê, coloca o seu pedido de oração aí, que nós iremos orar agora. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua família. Eu não sei quais a escassez que você está sofrendo. Pastor, está me faltando paz na minha casa, está me faltando saúde na minha casa, está me faltando. O que está te faltando? Não precisa colocar aí não, só precisa você dizer: eu desejo oração. Nós estaremos orando por você neste momento. Eu creio no poder da oração. O mesmo Deus de Elias é um Deus
que continua agindo nos dias de hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. Então nosso Deus não envelheceu. O tempo passou, a geração de Elias passou, veio a geração de Eliseu, a geração de Eliseu passou, e as gerações passaram, dos profetas, chegaram os discípulos, apóstolos, dos missionários, e a geração chegou até a geração atual que nós estamos vivendo, mas o nosso Deus continua do mesmo jeito. Porque nosso Deus, nós não adoramos um Deus envelhecido, porque Ele não está limitado e Ele não está preso ao tempo, mas na verdade Ele é o Senhor do tempo. Ele diz: eu sou Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Vamos orar neste momento. E nós temos pedido de oração. Eu quero só voltar aqui um pouquinho. E nós temos o pedido de oração da irmã Marlene. Ela está pedindo oração. Nós vamos orar sim pela irmã. Está pedindo oração. E também para os demais, pedindo oração pela família. E os demais que estão pedindo oração. Estaremos orando. Nós cremos sim no poder da oração. Nós vamos orar neste momento. Eu quero orar por você e por sua família. Se você deseja oração, coloque a mão neste momento. Se você estiver num local que você pode fazer isso, se estiver em público, não faça. Mas se você estiver no seu quarto, na sua casa, eu peço em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração. Deus, Ele quer sarar o teu coração nessa noite. Coloque a mão no teu coração se você estiver na tua casa. Se você estiver em um local público, não precisa. Eu quero orar, convidar você para orar comigo. É tão difícil eu colocar a mão no meu coração, na minha cabeça. Mas às vezes a gente pede coisas simples, né? E às vezes a gente acha tão difícil de fazer. Imagina aquela mulher que foi pedido. Elias pediu um pouquinho de farinha que ela tinha e um pouquinho de azeite para fazer um bolo para ele. Imagina a situação daquela mulher. Às vezes a gente pede alguma coisa, uma atitude, um ato de fé. Alguém acha tão difícil, né? Às vezes a gente não quer fazer o mínimo que a gente pede. Mas o pouco que a gente faz ali é uma prova que é um ato de fé. Nesse momento eu peço, se você puder, se quer receber, eu convido você para colocar a mão no seu coração. Eu sei que Deus vai sarar o teu coração nessa noite. Senhor Deus, Pai Celestial, nessa noite, Senhor, nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Meu Deus, pela vida dos Teus filhos que estão me ouvindo, Senhor, que ouviram atentamente a Tua palavra, as bênçãos da obediência, e todos os Teus filhos, meu Pai, que estão obedecendo fielmente a Tua palavra, meu Deus, para que eles possam ver, para que eles possam compreender que Tu és o Deus que ainda fala, Senhor, o Deus que age, o Deus que não existe problema que não possa resolver. Meu Deus, eu te apresento todas as famílias, a família da irmã Marlene, que está pedindo oração. Ó Deus, e as orações, os pedidos de oração que eu tenho recebido nesses últimos dias. Tu sabe cada um, conhece a necessidade e conhece cada um pelo nome, pela autoridade do Teu nome, Senhor. Toca no coração, toca na vida, toca, Senhor, na família, Senhor, repreendendo toda a enfermidade, repreendendo todo espírito de confusão, repreendendo, Senhor, todas as coisas que não provém com Tua santidade. Liberta, restaura, renova, vivifica, abre portas, meu Deus. Meu Deus, a casa que estiver faltando, a farinha da panela, meu Deus, o azeite da botija, multiplica o azeite, multiplica, Senhor, de cada casa, Senhor. Ó Deus, Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades, supre as necessidades dos Teus filhos. Se estiver faltando amor, Senhor, ó Deus, derrama um bálsamo de amor, Senhor, em cada vida, em cada família. Meu Deus, se estiver faltando paz, meu Deus, que cada um possa receber nessa noite a Tua paz, meu Deus, que possa dormir tranquilo, ó Deus, recebendo a Tua paz, meu Deus, maravilhoso, supre a necessidade de cada um.
Se alguém estiver aqui, Senhor, um ente querido nos hospitais, usa as mãos dos médicos, meu Pai. Ó Deus, seja o médico dessa pessoa. Tu és o médico dos médicos. Não existe nada que tu não possa resolver. Meu Deus, nós colocamos os teus filhos que estão aqui atentos, ouvindo essa oração. Ó Deus, que cada um possa sentir a tua presença, o teu impacto, do teu poder, Senhor, porque nós sabemos que tu és onisciente, tu estás aqui. Eu estou sentindo o calor da tua presença aqui, mas cada pessoa que está me ouvindo também está sentindo a tua presença aí do outro lado. Sinta a presença, sinta o mover, sinta a transformação, a renovação, o mover, a restauração em nome de Jesus na tua vida e na tua família, em nome de Jesus, amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco para todos sempre, amém. Momento Palavra de Esperança com o pastor Gideão Ribeiro.